A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Como você está? Como está a sua família? Estaremos uma vez mais dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos e hoje nós estaremos estudando mais uma das lições bíblicas da escola dominical. Nós, a princípio, iremos orar. A oração é o elo, É o meio de ligação entre o homem e o Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho único, o teu Filho unigênito, que veio a esse mundo, ele sendo Deus se fez carne, veio a esse mundo não só para cumprir as profecias, mas também para demonstrar um grande amor para com o ser humano. Obrigado, meu Deus, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Tua palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Senhor, guia-nos nesse estudo, nos edifica para a glória sua. Abençoa todos que estarão ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, como eu costumo dizer, maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Aqui estamos, lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre missões. E eu já quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você é o nosso convidado, venha fazer parte dessa família, a família de Cristo, se inscreva. Se você quiser, a princípio, ouvir esse estudo e outros estudos que nós já temos gravado e postado aqui no canal, para depois você tomar alguma decisão, se inscreve ou não, você tem todo o direito, fique à vontade. Eu já quero adiantar que será um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, se inscrever no nosso canal. Você também pode fazer um comentário, pode dar um joinha aí, pode compartilhar essa palavra. Amados, hoje nós estaremos estudando a lição de número 11. Lição de número 11, essa lição será estudada nas igrejas, será estudada na escola dominical no dia 10 de dezembro. Lembrando que estamos estudando o último trimestre, desse ano de 2023. Tema da lição de hoje, missões e a igreja perseguida. Você que já tem acompanhado os nossos estudos falando sobre missões, nós já estudamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento, já estudamos sobre finanças, sobre o auxílio ao missionário que está lá no campo, sobre o auxílio à sua família, sobre viver uma vida cheia do Espírito Santo para realizarmos a obra missionária. Na semana passada, nós estudamos sobre a janela 10x40, que é uma região no mundo onde está enquadrado os países fechados ao cristianismo, onde a porcentagem de cristãos é bem pequenininha, devido às hostes espirituais da maldade, devido os demônios agirem ali, muitas das vezes usando os seus governantes e assim por diante. E aí ficou a lição, que devemos agradecer a Deus pelo privilégio de vivermos em um país onde, de uma certa forma, existe uma liberdade cristã, mas não devemos passar desapercebido. A gente tem que ver que, de alguma forma, o inimigo também está tentando fechar a boca da igreja, impedir a pregação do evangelho, que não pode mais pregar sobre isso, não pode pregar mais aquilo. Então a perseguição ela existe em vários lugares, seja pequena ou grande. Mas Jesus deixou bem claro, Vocês, meus discípulos, serão perseguidos, serão maltratados, serão presos, serão injuriados por causa de mim. Porque se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês.
Então hoje nós estaremos falando um pouco mais sobre isso, porém entrando em alguns detalhes, sabe, da vida particular do sofrimento cristão. Missões e a igreja perseguida. A nossa leitura bíblica em classe, aliás, vamos aqui ler o texto áureo, né? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Essa palavra ela foi dirigida ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, ele escreveu entre 12 a 13 epístolas, cartas. E a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ela é conhecida como a carta da despedida, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E existem informações que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava despedindo de Timóteo. E aqui o apóstolo Paulo lhe diz, né, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, irmãos, já o versículo aqui, o texto já está nos dizendo, né, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, todos aqueles que querem viver uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, uma vida de amor ao próximo, uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de separação do mundo. Todos aqueles que querem serem justos, honestos, verdadeiros adoradores, todos aqueles que querem dar bom testemunho de Cristo, bom testemunho do Evangelho, todos aqueles que querem falar do amor de Deus, todos aqueles que querem pregar o Evangelho, todos aqueles que querem mostrar o caminho da salvação para outras pessoas, eles vão sofrer oposição. Nós iremos sofrer oposição. Nós iremos sofrer perseguição. E a perseguição, muitas das vezes, não vem apenas através da morte de algum cristão. A perseguição, ela é geral, ela acontece na vida de todo cristão. Independente, o cristão, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser negro, ele pode ser branco. O cristão pode morar numa cidade grande, pode morar numa cidade pequena, pode morar no centro, pode morar numa favela, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, independente da condição social desse cristão. Se ele é cristão, você pode ter certeza que, infelizmente, de alguma forma, em algum momento da sua vida, ele vai sofrer algum tipo de perseguição, porque ele, em primeiro lugar, está na luz e o mundo está em trevas. Ele está procurando fazer a vontade de Deus e as pessoas do mundo estão procurando fazer a vontade do mundo e a vontade do maligno. E aí acaba que você, como servo de Deus, acaba trazendo um certo incômodo quando você chega em um ambiente onde esse ambiente está dominado pelas trevas. E muitas das vezes são perseguições até em forma de brincadeira, né? Mas são perseguições que podem trazer constrangimento e vergonha para o cristão, como por exemplo, lá vem a crentinha, lá vem o crentinho, lá vem o homem bíblia, lá vem a mulher bíblia. Gente, pare de falar nesses anos. De repente está chegando o crente, né? Gente, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque tá chegando um crente. Tem casos que é respeito, mas tem casos que é zombaria. Então são perseguições simples, mas de alguma forma o cristão está sofrendo algum tipo de perseguição. Isso aqui são perseguições pequenininhas. E nós iremos falar sobre perseguições muito maiores aqui muito maior nesse nosso estudo. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, irmão, alguma vez você já sentou para ouvir o testemunho de algum missionário, a pregação de algum missionário? Alguma vez você já parou para conversar com algum irmão que já fez a obra missionária em outro país, em outro estado, em outra cidade? Alguma vez você já sentou para conversar com algum irmão que já sofreu algum tipo de perseguição? Se você ainda não sofreu,
Se você ainda não passou por essa experiência, eu aconselho você. Se aproxime de algum irmão que já teve alguma experiência negativa e de alguma forma você vai ser edificado espiritualmente. E você vai ver que muitas das vezes a perseguição que você sofre é uma perseguição até pequena comparada à perseguição daquele outro irmão. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós não devemos estranhar as perseguições que vêm sobre nós, porque as lutas e as perseguições que vêm sobre nós, elas vêm sobre toda a igreja na terra. Elas vêm sobre toda a igreja universal. O que muda apenas é o tipo de perseguição que nós sofremos. Enquanto que aqui no Brasil nós sofremos perseguição no que diz respeito a criações de leis para impedir a igreja de pregar, como por exemplo, contra o casamento homossexual, contra o aborto e outras questões, e muitas vezes nós somos criticados como um povo arcaico, um povo antigo. Muitas das vezes a Bíblia que nós temos e usamos como única regra de fé, ela é zombada, ela é queimada, ela é rasgada. Então, essas são perseguições contra a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, essas perseguições elas ocorrem fora do Brasil, mas de maneira cruel, de maneira terrível. E nós vamos estar aprendendo aqui no nosso estudo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13, 14, e também Atos 8, do versículo 1 ao 4. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, menos os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra do Senhor. Então, amados, o nosso estudo de hoje será baseado na carta de Atos dos Apóstolos. Se você tiver condição depois de ler o capítulo, o restante dos versículos que diz respeito aqui ao capítulo, você fique à vontade. O nosso estudo será baseado nesse texto bíblico, né? Falando da experiência de Estevão. Quem foi Estevão? Você já ouviu falar sobre Estevão? Você já ouviu falar sobre a experiência de Estevão? E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um gigante na fé. Nós ficamos maravilhados quando ficamos sabendo quando lemos as cartas do apóstolo Paulo. Mas você já parou para analisar quem era Paulo antes da conversão? Quem era Paulo antes de ter tido encontro com o Senhor Jesus? Vamos descobrir no decorrer da lição. A nossa introdução diz assim: a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos uma
um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para mudar os cristãos, para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Amém. Então, irmãos, amados irmãos em Cristo aqui do canal Embaixadores de Cristo. Olha que informação, é triste, né? Mas é a realidade. A perseguição contra cristão é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. E essas perseguições, irmãos, elas são na área da cultura, elas são na área da religião. E essas perseguições criadas pelo diabo, elas têm um só objetivo: impedir o avanço do cristianismo, impedir o crescimento da igreja, impedir que outras pessoas se voltem para Deus e mudem de vida ou tenham suas vidas transformadas. Vamos prosseguir. Depois eu faço um comentário só, pegando alguma coisa aqui sobre a introdução. A igreja nasce em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga, chamada dos libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos, de falsa testemunha, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito da Escritura. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureciam ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Amém. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela nasce em um contexto de perseguição. A palavra do Senhor nos diz, para nós entendermos um pouco aqui sobre a história de Estevão. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, que o Senhor Jesus, ele foi assunto ao céu. Ele se despediu dos apóstolos frente ao Monte das Oliveiras. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos ali em Jerusalém, eles permaneceram ali em Jerusalém, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que através das mãos do apóstolo João, através das mãos do apóstolo Pedro, através das mãos de outros apóstolos, o Senhor operava maravilhas, vidas se convertiam ao Senhor Jesus. Tem até um texto bíblico que fala que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E dessa forma, amados irmãos, a igreja começou a crescer. No começo, a perseguição era pequena comparada ao que aconteceu no futuro. No começo, a perseguição era só por parte dos judeus, porque os judeus não reconheciam Jesus Cristo como o Messias verdadeiro. Então, você observa nos 4 evangelhos, Jesus sempre passando perseguição por parte dos judeus, por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, por parte dos herodianos, por parte do sacerdote Anás, por parte do sacerdote Caifás. Enfim, o objetivo era impedir Jesus de chegar até a cruz. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que em Atos dos Apóstolos, que a obra do Senhor foi crescendo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João oram por um homem que estava na Porta Formosa há muito tempo doente, um coxo, e ele foi curado. Depois que ele foi curado, a palavra do Senhor nos diz que Pedro e João eles foram levados perante o Sinédrio, que era o principal tribunal da época. Irmãos, aquele milagre era para fazer com que as pessoas crescem em Deus, crescem em Jesus, se voltassem para o Senhor, enxergassem o poder de Deus e assim por diante. Mas infelizmente o que aconteceu foi o contrário.
travou-se uma perseguição muito grande contra a igreja. E lembra que eu falei que no começo a perseguição era grande? O cristianismo começou a crescer de tal maneira, a igreja começou a crescer de tal maneira, que começou a causar um incômodo muito grande nos judeus, principalmente na liderança judaica daquela época. Principalmente entre os membros do tribunal judaico chamado de Sinédrio. E a palavra do Senhor nos diz que devido à obra do Senhor ter crescido muito, começou a surgir algumas discordâncias ali, sabe? Algumas contendas de palavras, discussões, porque começou a surgir muitas necessidades na obra de Deus, como por exemplo, a necessidade de ajudar os órfãos, as viúvas, as pessoas mais carentes ali da comunidade cristã. E os apóstolos então fazem uma reunião e decidem separar 7 diáconos para atuarem na obra de assistência social. Aqui no capítulo 6, versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que foi que os apóstolos decidiram: os diáconos vão ficar na área da assistência social e nós vamos ficar no ministério da palavra. Entre esses diáconos se destacaram 2, um chamado Filipe e outro chamado Estevão. Quem foi Estevão? Irmãos, diz a Bíblia que Estevão ele foi um diácono de fé, um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono que orava, um diácono que lia a palavra do Senhor, que no caso aqui ainda não era o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava nascendo, mas Estevão era um crente que costumava frequentar a sinagoga, costumava frequentar o templo, costumava estudar a lei, costumava estudar os profetas, costumava estudar os salmos, costumava estudar o Pentateuco. E esse conhecimento que Estevão adquiriu através do seu tempo ali como judeu devoto, Deus usou o conhecimento que ele teve da Sagrada Escritura para trazer um sermão, para trazer uma pregação tão impactante, irmão, que tocou no coração de muitos ali, mas ao mesmo tempo trouxe uma revolta muito grande entre os perseguidores de Cristo. Nós observamos aqui, né? Cadê? Louvado seja Deus. Aqui é o versículo que fala sobre a necessidade de levantar diáconos. Ora, capítulo 6, né? Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e vamos às mesas. Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E aí, amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz, aqui no capítulo 7, que Estevão, ele fez um sermão muito grande. No sermão, ele pregou a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que surgiu uma perseguição muito grande contra Estevão. E diz a palavra do Senhor que foi uma perseguição tão grande que chegaram ao ponto, a liderança do tribunal ali, a liderança religiosa, chegaram ao ponto, irmão, de pagar testemunhas para inventarem que Estevão havia blasfemado contra a lei de Moisés, blasfemado contra Deus, blasfemado contra Moisés, e inventaram várias acusações contra Estevão, dizendo que Deus havia dito, que as testemunhas começaram a falar que Estevão havia falado que Jesus iria destruir o templo, iria depois reconstruir o templo, mas ali Jesus estava falando do seu templo do Espírito Santo, próprio Jesus, falando que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E foi uma perseguição tão terrível, irmãos, que nos diz a palavra do Senhor que
Estevão foi morto. Tomaram a decisão de matar Estevão. Mataram Estevão apedrejado. Porque naquela época, existia várias formas de morte. E quando alguém blasfemava contra o Senhor, quando alguém blasfemava contra a lei, ou contra Moisés, ou contra os ensinamentos do Senhor, principalmente, né? Moisés não, quando alguém blasfemava contra Deus e tivesse testemunha, essa pessoa era considerada como uma pessoa amaldiçoada. E ela então era morta apedrejada. Foi o que aconteceu com Estevão. E no momento da morte de Estevão, diz a Bíblia que Estevão ainda teve coragem de dizer para Deus: Senhor, perdoa eles, não lhes impute essa atitude deles, não leve em consideração os seus pecados. Era como se Estevão estivesse dizendo, porque eles não sabem o que fazem. Estevão morreu apedrejado por causa da sua fé. Irmão, a igreja primitiva sofreu muito. Pedro, ele foi preso. Pedro e João foram presos por causa do evangelho. Estevão, a Bíblia fala que Estevão ele foi o primeiro mártir. O que é mártir? Mártir é alguém que morre por uma causa. Mártir é alguém que morre pela sua fé, pela sua crença. Então Estevão ele foi o primeiro mártir da igreja primitiva. O primeiro mártir da igreja de um modo geral. E no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um relato sobre o primeiro apóstolo de Jesus Cristo que morreu também como mártir. O nome dele é Tiago. Tiago, ele era irmão do apóstolo João. Ah, irmão Edmilson, onde está escrito isso aí? Vou te mostrar agora, para você não ter nenhuma dúvida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, lembrando, irmãos, que a Bíblia fala sobre vários Herodes. Não esqueça. Existe o Herodes pai, o Herodes filho, o Herodes neto. E é interessante observar que até onde nós entendemos, Herodes aqui é um título, não é um nome, é um título. A Bíblia fala sobre Herodes o Grande, a Bíblia fala sobre Herodes Filipe, a Bíblia fala sobre Herodes Agripa, e aí você tem que ir para a história para descobrir quem são eles e em que fase em qual momento da história bíblica eles se fizeram presente. Então, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, porque aqui, esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas lá em Belém. Lembra que o rei Herodes recebeu a visita dos magos e Herodes soube do nascimento de um futuro rei? Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, porque ele não sabia quem era esse futuro rei. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, já havia se passado mais de 35 anos. Mais de 35 anos em que o primeiro Herodes agiu contra as criancinhas ali. Aqui já não é mais o mesmo Herodes, tá bom? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João. Amém. Então, irmãos, aqui está o relato sobre a morte sobre a morte do primeiro apóstolo do Senhor Jesus. Morreu de forma cruel, irmãos, de forma cruel. Mas não negou o Senhor Jesus, assim como Estevão, que também não negou o Senhor Jesus. Eu quero até esclarecer aqui que eu estou falando sobre Tiago, irmão de João. O Tiago, cujo livro está na Bíblia Sagrada, lembra da Epístola de Tiago? Tem uma carta de Tiago no Novo Testamento. Aquele ali não é o mesmo Tiago.
Aquele ali é Tiago, a qual, segundo a tradição cristã, e aquele Tiago ali que escreveu a carta, ele é considerado meio irmão do Senhor Jesus, porque depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram outros filhos. Entre eles, tinha um por nome de José, outro por nome de Judas e um por nome de Tiago, que escreveu aquela carta. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos dar prosseguimento sobre a igreja nasce em um contexto de perseguição. Foram muitas perseguições, irmão. Muitas perseguições. Estou citando só algumas delas. A igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Isso aí está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Eu acho que eu até já falei um pouco sobre isso. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, menos os apóstolos. Lembre, irmãos, que o Senhor Jesus ele disse que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, receber poder, autoridade, e depois eles iriam se tornarem testemunhas de Jesus. Eles teriam a obrigação de pregar em Samaria, na Judéia, enfim. Porém, os discípulos, irmãos, eles ficaram um pouco, de uma certa forma, medrosos em pregar, estavam receosos em sair pregando o evangelho, porque eles sabiam que eles iriam enfrentar oposição. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, no início da igreja primitiva, a igreja ela era formada principalmente por judeus. E os apóstolos, eles tinham essa mentalidade, eles acreditavam que a salvação, a princípio, era para os judeus e que eles deveriam gastar tempo ali, investir recursos na pregação aos judeus, que a prioridade era judeus, que eles deveriam pregar para os judeus e assim por diante. Mas na mente do Senhor, o Senhor queria alcançar não só os judeus, mas queria também alcançar os gentios. E o gentio é aquele que não é judeu. Nós, por exemplo, nós brasileiros, nós somos gentios. Nós não somos judeus, porém nós somos gentios, comprados por Cristo, lavados por Cristo, gentios convertidos ao cristianismo. Então, a salvação oferecida por Cristo, ela alcança todas as pessoas, independente de raça, independente de etnia, independente de cultura, independente de idioma, independente de cor, independente de classe social. A salvação de Cristo ela é oferecida a todas as pessoas do mundo. Jesus falou: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 15 em diante, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. No final dos evangelhos, nós encontramos a orientação de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então ali a gente não vê Jesus especificando: a salvação é só para os judeus, a salvação é só para os gentios, a salvação é para determinadas classes, determinados grupos. Pelo contrário, Jesus não especifica nenhum grupo ali. Ele só diz: quem crê e for batizado será salvo. Se você tiver curiosidade, depois você pode ler Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1. Ali o texto fala sobre a responsabilidade, ela é pessoal. Deus fala com Ezequiel: se o ímpio se converter dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor, eu perdoarei os seus pecados. Então, igreja, amados irmãos aqui do canal, a igreja foi espalhada. Lembra que eu falei que no princípio a igreja queria ficar em Jerusalém? Deus, então, lá do céu, permite uma perseguição terrível sobre a igreja primitiva. Aqui no capítulo 6, aqui no capítulo 8,
No finalzinho do capítulo 7, nós encontramos o apedrejamento de Estevão, onde Estevão morreu apedrejado. E a Bíblia Sagrada, ou Lucas, ele vai nos dizer, Lucas é quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O evangelista Lucas, ele vai nos dizer que no capítulo 8, que depois da morte de Estevão, surgiu uma grande perseguição geral ali contra a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. E essa perseguição fez com que os discípulos do Senhor Jesus se espalhassem por várias partes ali daquele lugar. E aquilo que em outrora eles não estavam preocupados em fazer, agora eles tiveram que fazer. Em outrora eles ficavam mais retidos ali em Jerusalém. Mas eles haviam se esquecido que Jesus falou: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E então Deus permitiu essa perseguição, a fim de que a igreja saísse correndo, fugindo da perseguição. E diz a Bíblia que onde os discípulos chegavam, irmãos, para se hospedarem, para se esconderem daquela perseguição, onde eles chegavam, eles anunciavam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E dessa forma o Evangelho, a igreja, os cristãos só iam crescendo cada vez mais em número. Então a gente observa aí que muitas das vezes a perseguição ela pode ter algum lado positivo, dependendo do contexto. Amém? Mas o certo é que você, meu irmão, minha irmã, nós não somos os únicos a sofrer pela nossa fé no Senhor Jesus. Você não é o único a sofrer por você ser cristão. A perseguição ela já existe desde sempre. Desde sempre. Vamos lá. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar, executar pessoas com base em diferentes etnias, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missões Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, amados irmãos, a perseguição cristã é uma realidade. Você já ouviu falar sobre uma instituição chamada Missões Portas Abertas? Essa instituição já existe há muitos anos, no Brasil e fora do Brasil. O objetivo dessa instituição, irmãos, o objetivo das Missões Portas Abertas é ajudar os missionários e principalmente fazer com que a palavra de Deus chegue ao conhecimento de muitas pessoas nesse mundo que moram em países onde ainda o Evangelho não pôde entrar. E, inclusive, existe várias como é que eu posso dizer, editoras cristãs, existem gráficas cristãs, por exemplo, a Sociedade Bíblica, instituições que trabalham através de parceria na finalidade de produzir o máximo de Bíblia em outros idiomas, por exemplo, porque tem muitos lugares nesse mundo, irmãos, onde uma das maiores dificuldades que existe é ter uma Bíblia no seu idioma e que você nesse dia você possa orar. Eu peço a você que ore a fim de que Deus dê recurso financeiro, a fim de que Deus providencie Bíblia no idioma daquelas pessoas que moram em outros países que fazem parte da janela 10/40, por exemplo, onde muitas das vezes apenas 1% da população é cristã e o resto, às vezes, é budista, são hinduístas, muitas das vezes são islâmicos, e o pessoal fecha mesmo o coração contra a palavra de Deus, e precisamos orar para que Deus crie estratégia,
a fim de que Deus venha dar estratégia, meios para o Evangelho chegar até essas pessoas. E a Missões Portas Abertas, eu não trouxe dados aqui, mas a Missões Portas Abertas nos passa informação. Calcula-se que no mundo exista pelo menos 360 milhões de cristãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição cristã. Perseguições na área da... perseguição na área da cultura. Mas aqui o comentarista dá uma definição mais detalhada, né, sobre o que é perseguição. Muitas das vezes a pessoa pode ser assediada, um tipo de perseguição, pode ser oprimida, pode ser impedida de ir, de voltar, pode ter os seus direitos negados. Agora, falando sobre perseguição junto à igreja cristã. Irmãos, eu já ouvi vários relatos de cristãos de outros países, onde muitas das vezes muitos dos seus direitos são negados. Irmãos, no passado, como os cristãos do passado sofreram. Se você for buscar um apanhado aí na história, se você for buscar informação sobre o sofrimento da igreja, com certeza você não vai... Com certeza você não vai ficar parado diante dessas informações. Você vai querer de alguma forma entender que você não é o único a sofrer por causa da fé. Irmãos, o sofrimento que nós, eu até abro parênteses para dizer que o sofrimento que nós, igreja do século XXI, sofremos, principalmente aqui no Brasil, não se pode nem comparar com o sofrimento que os irmãos fora do Brasil, em países que fazem parte da janela 1040, como por exemplo a China, regiões como o Iraque e assim por diante, sofrem. Eu tenho aqui em mãos um livro chamado O Livro dos Mártires. Não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre esse livro. Como por exemplo, aqui tem uma parte bastante interessante, as 10 primeiras perseguições. A primeira parte fala sobre a morte dos discípulos, que eu já até citei aqui, né? Como morreu os apóstolos do Senhor Jesus. Alguns foram degolados, ou seja, alguns cortaram o pescoço deles. Alguns foram pregados na cruz. Inclusive, existem informações que entre as 10 perseguições que a igreja primitiva sofreu, ou que a igreja sofreu, a primeira perseguição ela veio através de Nero, imperador Nero. Foi ali aproximadamente entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Diz a história, irmãos, que Nero foi cruel. Nero perseguiu a igreja de maneira terrível. O imperador Nero, ele mandou prender crentes. Ele mandou torturar crentes. Naquele período, irmãos, muitos crentes, eles foram pregados, eles foram amarrados em postes e foram queimados vivos à noite para servir de lamparina, para servir de claridade, como se fosse uma luz que tivesse com poste nos dias de hoje, uma linguagem mais clara para você entender. Imagine as ruas pegando fogo, os corpos dos crentes pegando fogo, amarrados, pregados ali nas cruzes. Inclusive, irmãos, existem informações que na época do Império Romano, a pior morte que existia era a morte de cruz, onde o indivíduo ele era pregado na cruz. E os romanos, eles eram especialistas nesse tipo de crime. Nesse tipo de morte. Os romanos, eles faziam questão de pendurar aqueles chamados infratores, aqueles que eles consideravam que haviam se levantado contra o império, contra causado algum tipo de rebelião, seja qual for o motivo, ou que fosse o motivo que afrontasse as leis romanas, eles faziam questão de pendurar o indivíduo numa cruz, e eles colocavam várias cruzes, com várias pessoas penduradas em cada uma delas,
nas principais ruas ali do Império Romano, a fim de que as pessoas passassem e vissem aquelas pessoas penduradas. E aquilo ali era um meio de causar um trauma psicológico entre as pessoas não se levantarem contra o Império Romano. E o imperador Nero, irmãos, diz a história, e é verdade o que eu estou falando aqui, isso aqui são fatos relatados por historiadores cristãos e não cristãos. Porque às vezes quem pode estar assistindo esse vídeo pode ser alguém que não é cristão e pode, muitas das vezes, duvidar. Isso aí é história de mentes fracas, de cristãos que não têm conhecimento da verdade. Mas é verdade o que eu estou falando. O imperador Nero ele chegou ao ponto, irmão, de mandar colocar fogo em Roma. E após a cidade ter pegado fogo, chegou a ter o conhecimento do imperador Nero que umas 3 ou 4 cidades, se não me falha a memória, uns 3 a 4 bairros da cidade de Roma não havia pegado fogo. E era exatamente o bairro onde os cristãos moravam. E muitas pessoas daquela época começaram a acusar o imperador Nero como responsável por aquele incêndio. Nero então joga a culpa para os cristãos, dizendo que foram os cristãos que haviam colocado fogo em Roma, porque o bairro onde eles moravam não havia pegado fogo. E Nero, naquele desejo de querer fazer com que o povo enxergasse ele de uma forma diferente, ele então manda matar muitos crentes. Muitos crentes foram mortos no Coliseu. O Coliseu era uma espécie de anfiteatro, né? Um teatro, onde até hoje existe, mas não existe com a mesma repercussão da época. Então, muitos crentes foram mortos na arena. Muitos crentes foram mortos por leões, por gladiadores. Muitos crentes foram comidos, serviram como alimento para os leões, mas não negaram a fé. E muitas das vezes eles tinham uma oportunidade. Negue a Jesus e você não será morto. Pense na sua família, negue a Jesus. E eles deixavam bem claro que não iriam negar Jesus. E muitos morreram. Muitos morreram ali no primeiro século. Então esse livro aqui, se você tiver interesse de adquirir, você pode estar adquirindo através de várias editoras, como por exemplo a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Se você tiver interesse de conhecer a história do cristianismo, o sofrimento da igreja, porque às vezes a gente sofre, irmão, com algo pequenininho e pensa que estamos sofrendo mais do que muitos crentes nesse mundo. Mas o objetivo aqui, irmãos, é falar sobre a perseguição à igreja, uma perseguição que sempre existiu. O diabo sempre tentou parar a igreja, mas nós louvamos a Deus porque a igreja de Cristo, ela não é fundamentada sobre ensinamentos humanos, ela é alicerçada em Cristo. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 16, Jesus falou para Pedro: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dar prosseguimento aqui. Segundo ponto, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Essa é a verdade. Em muitos lugares. Tem lugares que o cristão não pode nem carregar a Bíblia, principalmente fora do Brasil. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma posição sistemática. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Em muitos lugares, infelizmente, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Está vendo, irmãos? Então, em muitos lugares, para muitas pessoas do mundo, se converter a Cristo significa trazer para si oposição. Em muitos lugares, irmãos, o cristão ele é perseguido, ele é preso,
Enquanto eu estou falando com você aqui agora, irmãos, tem vários irmãos no mundo que estão presos. Estão presos por causa da sua fé em Cristo. Tem muitos lugares onde o crente não pode adorar a Deus. Tem muitos lugares onde o crente não pode carregar a Bíblia. Não pode pregar o Evangelho. Tem muitos lugares onde não pode construir igreja. Não pode construir igreja. Tem muitos lugares onde os crentes se reúnem escondidos, irmãos. Em cavernas. Eles se reúnem para estar adorando a Deus. Tem muitos lugares onde os crentes têm que ser sustentados através das pregações nas redes sociais, porque ali não pode ter uma igreja, não pode ter um templo. Tem muitos lugares, irmãos, onde o governo ele corta o benefício para aquelas famílias que ele sabe que são crentes. Chegou a ter meu conhecimento que tem lugares na chamada janela 10/40, que são os países fechados do cristianismo, onde o governo faz questão de pagar policiais, funcionários, para descobrir se existe crentes ali naquele lugar que estão de alguma forma se reunindo. Lugares onde tem lugares onde os imperadores se classificam como deuses e querem de alguma forma adoração. Lugares onde templos são queimados, bancos são queimados, púlpitos são queimados, templos são destruídos, crentes são queimados vivos. Existe dentro do deixa eu ver se eu me recordo o nome aqui. Dentro do islamismo é a religião que, segundo informações que eu obtenho, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E dentro do islamismo tem um grupo chamado grupo radical islâmico, que eles querem que o mundo se converta ao cristianismo, nem que seja à força. Então esse grupo, eles são capazes de matarem qualquer pessoa que é contra o islamismo, que tem opinião contrária ao islamismo, ou que seja cristão. Escolas onde cristãos estudam já foram queimadas, destruídas e assim por diante, irmão. E nós temos esse privilégio de servir a Deus aqui no Brasil, onde a perseguição ela é pequena comparada a essa perseguição. E você que serve a Deus, vamos fazer uma reflexão. Se você fosse morar nesses países, você continuaria sendo crente? Se você fosse um cristão que morasse nesse lugar, você continuaria sendo crente? Porque esses irmãos, mesmo não tendo a oportunidade de adorar a Deus usando um microfone, uma caixa de som, uma guitarra, uma bateria, um instrumento, eles continuam servindo a Deus, mesmo diante das perseguições. No passado, diz a Bíblia Sagrada, que Paulo e Silas, eles foram lançados em uma cadeia, presos injustamente só porque eles expulsaram demônios de uma mulher. E aqui no Brasil, irmãos, aqui no Brasil, chegou a ter o meu conhecimento que tem lugares que você não pode mais expulsar o demônio de uma pessoa em nome de Jesus. Porque se você vê uma pessoa que é membro de alguma outra religião, e você sabe que aquela pessoa, dentro da sua religião, ela invoca os demônios, ela invoca entidades malignas, e você sabe que aquilo é pecado, e você se depara com uma pessoa desse tipo, e você decide pregar para essa pessoa, e falar que ela está errada, e falar que ela está em pecado, e que a Bíblia fala que é errada cultuar demônios, e você decide até orar por aquela pessoa, para que a pessoa se liberta daquela entidade maligna. Tem lugares, irmão, que se você for agir dessa maneira, aqui no Brasil você é processado. Sabia? Chegou a ter, inclusive, uma certa vez eu escutei um pastor testemunhando, como de fato é verdade,
que um dos membros da sua igreja foi processado lá em Salvador, que inclusive Salvador ela é considerada, o Salvador é a capital da Bahia. Salvador é considerada tipo assim, uma cidade com múltiplos ídolos. E esse irmão foi orar, esse irmão acabou sendo processado porque ele decidiu orar por uma pessoa que estava, de uma certa forma, com outro tipo de crença. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que está existindo cada vez mais leis aqui no Brasil, existe projetos em Brasília, onde a intenção do diabo é fazer com que esses projetos sejam votados e se tornem leis contra a igreja. Como, por exemplo, já falei hoje você tem que tomar muito cuidado se você for pregar contra o pecado do homossexualismo, o pecado do lesbianismo, que é a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Se você for pregar que é pecado, tem lugares aí que você é sujeito a ter ser morto, apedrejado, e no mínimo de tudo, de alguma forma, sofrer de um processo. Existem muitos pastores que estão respondendo a processo junto à justiça porque se recusaram a fazer casamentos homossexuais. Fora outros projetos de lei que eu não me recordo aqui agora. Então, irmão, a perseguição nesses países é no sentido de tentar até matar os cristãos. Mas aqui no Brasil a gente sofre algum tipo de perseguição. Perseguição no sentido de... Já pensou, irmão? Você já pensou, irmão, o que seria da igreja se a gente não pudesse continuar pregando contra o pecado? Porque nós apenas transmitimos os ensinamentos de Cristo. Jesus ama o pecado, mas Jesus detesta. Jesus ama o pecador, mas detesta o pecado do pecador. Jesus nos ama, mas Jesus ele é justo. Já pensou como seria se a gente não pudesse mais pregar a palavra como ela é? A igreja deixaria de ser igreja, porque uma das finalidades da igreja é anunciar a palavra do Senhor Jesus, sofrendo ou não perseguição, sendo perseguido ou não. Se você tem sofrido algum tipo de perseguição no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, na sua casa, não negue Jesus. Não negue ao Senhor Jesus. Vale a pena sofrer todo qualquer tipo de perseguição. Nós vamos adiantar aqui, irmãos. Vamos adiantar aqui. Amém. Então nós falamos aqui que em muitos lugares é perigoso ser cristão. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Se você já ouviu falar sobre a Coreia do Norte, ela é considerada a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missões Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho, desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Então, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que esse país, a Coreia do Norte, irmãos, isso chega a ser emocionante, sabe? Existem muitos missionários que, mesmo sabendo que países como a Coreia do Norte, fechado ao cristianismo, onde a perseguição é terrível, mesmo assim tem muitos missionários dizendo como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O apóstolo Paulo ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, existem muitos homens e mulheres de Deus que já estão cansados desse mundo. Tem muitos homens e mulheres de Deus que já decidiram: a partir de hoje eu quero viver para Cristo.
Tem muitos missionários, tem muitos crentes que estão dizendo como Paulo, para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo e morrer é ganho. Irmão, tem muitos irmãos em Cristo que estão se prontificando e dizendo, eu quero ir para lugares como a Coreia do Norte. Sei que se eu for pego como cristão, eu poderei ser morto, eu poderei morrer na prisão, eu poderei ser torturado, mas que outras pessoas possam conhecer a palavra do Senhor através de mim. Então tem muitos cristãos que estão dispostos a sofrer sim, pela causa do Evangelho. Vamos prosseguir aqui, devido ao tempo, vamos dar uma adiantada aqui, né, irmão? Terceiro e último ponto, como ajudar a igreja perseguida. Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto da perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas, por exemplo, sites como Sename, Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires. Você já ouviu falar nesse site Voz dos Mártires? Procure pesquisar. Se você quiser ter informações detalhadas sobre a obra missionária, procure acessar o site Sename, Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires. Eles prestam um excelente serviço de informação sobre o andamento da obra missionária. Já que o terceiro ponto fala sobre como ajudar a igreja perseguida, a primeira observação é nós procuramos termos informação sobre a obra missionária nesses países, porque as mídias não se preocupam muito em dar informação sobre perseguição religiosa, sobre perseguição da igreja, perseguição contra pastores e outras necessidades que o povo passa, né? Muitas das vezes a mídia só mostra aquilo que eles veem que dá ibope, que dá retorno para eles. Como posso ajudar também, irmão Edmilson? Ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários. Ore. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito. Terceiro e último subponto, se envolva com a causa da igreja perseguida. Se envolva, irmãos. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Se você conhece, se na sua igreja, se na igreja onde você congrega, tem um culto de missões, procure se envolver, procure ofertar para missões, procure participar do evangelismo, procure participar das visitas nos lares, procure se envolver na obra de Deus. Se na igreja que você congrega tem uma diretoria de missão, procure essa diretoria, procure saber, irmãos, o nosso ministério apoia algum missionário, sustenta algum missionário, ajuda algum tipo de missionário ou missionário. Procure descobrir sobre instituições que arrecadam recursos financeiros para de alguma forma, como é que eu posso dizer, divulgar o evangelho, né? Porque gasta, para ter uma Bíblia dessa aqui que eu tenho, é necessário ter dinheiro, folhetos evangélicos, livros. Então procure se envolver na obra de Deus, procure investir na obra de Deus. Amém? A conclusão nos diz, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele. Amém? Vamos orar, vamos interceder em favor dos cristãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição nesse mundo. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor primeiramente por esse estudo bíblico. Louvado seja o Senhor de eternidade a eternidade. Pai eterno, nós aprendemos, Senhor, o quanto os nossos irmãos têm sofrido no mundo. Meu Deus, tem misericórdia, em tuas mãos eu apresento todos aqueles que estão sofrendo algum tipo de
oposição à sua fé, perseguição. Venha guardar cada um, venha livrar do mal, meu Deus. Ó Deus, venha abrir as portas para que eles possam pregar o Evangelho, Pai. Pai, tem misericórdia daquelas almas que ainda não conhecem o Senhor. Senhor, prepara missionários e missionárias. Senhor, prepara Bíblias, livros, Pai. Abençoe as editoras cristãs, abençoe as gráficas, Pai, que tem essa finalidade. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em Tuas mãos eu apresento todos os inscritos nesse canal, Pai. Venha abençoar a vida de cada um. Venha causar um impacto na vida espiritual, Senhor, através dessa palavra. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até esse momento. Que o Senhor continue te abençoando de maneira poderosa. Se você sentiu que essa palavra falou com você, se você sentiu que você foi edificado através dessa palavra, faça um comentário aí, ajude o canal a crescer, compartilhe essa palavra com outras pessoas, dê o seu joinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você também que é inscrito no nosso canal, eu também tenho interesse de saber de que lugar você nos acompanha, você é de qual estado, de qual cidade, você já serve a Deus ou não serve a Deus, qual a igreja que você frequenta. Coloque aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus.